amados, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Amados, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, aliás, todo tema que está dentro da Palavra de Deus, pautado na Palavra de Deus, é importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre o chamado, o nosso chamado, né? Sobre aquilo que Deus nos dá como uma missão aqui neste mundo. Nós fomos chamados para algo, temos um propósito para o qual Deus nos chamou, e eu gostaria muito de usar algumas coisas como modelo para nós no vídeo de hoje, para falar a respeito de uma pessoa muito importante, que é Paulo, né? Paulo, um dos maiores missionários no que diz respeito aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que, através da fé, creram em Jesus Cristo, mas que não são judeus. Eu sou gentia, provavelmente, possivelmente você que está assistindo o vídeo aí também é. Então nós precisamos aprender um pouco mais sobre a história deste homem, que foi um homem escolhido por Jesus após a morte dele, né? Após ele ter sido crucificado, ter ressuscitado, ele já estava assento aos céus, assentado à direita de Deus Pai. Porém, um dia ele vem e se dirige para Paulo, e é onde acontece então a conversão de Paulo, e Paulo teve o seu chamado. Paulo foi chamado como apóstolo de Jesus Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Lembrando que haviam os 12 apóstolos, né? Porque depois foi chamado outro apóstolo após a morte de Judas. E aí, então, tinham os 12 apóstolos que pregavam para o povo judeu, mas o Senhor Jesus chamou a Paulo para pregar o evangelho aos gentios, para abrir essa porta e dar-nos a oportunidade da conversão e da salvação através da fé em Jesus Cristo. Bom, amados, desde o dia... Deixa eu ver aqui... Desde o dia 30 de março de 2025, então quando eu falar com vocês assim, porque eu vou trazer um vídeo sobre tal e tal assunto, vou estudar a respeito, se demorar um pouquinho, vocês não reparam não, mas é porque eu gosto de ficar ali meditando naquilo ali, sabe? Até eu ver que, não que eu estou pronta para trazer, porque eu acho que prontos nunca vamos estar, mas até eu ver que eu tenho informações o suficiente ali para pelo menos iniciar um vídeo para falar para vocês, né? Então, desde o dia 30 de março de 2025, eu estou meditando a respeito da história de Paulo. E foi muito engraçado, porque eu comentei com a minha tia há umas semanas antes de aparecer a propaganda da série lá de Paulo, que ia começar pela Record, e eu falei com ela, falei, nossa tia Vânia, podia tanto ter a novela sobre a vida de Paulo, eles já fizeram novela até sobre Jezabel, pelo amor de Deus, e não vai fazer novela sobre Paulo, que foi um dos maiores missionários do Novo Testamento? E aí, passou um pouquinho, a tia Vânia me chamou, minha tia me chamou, e falou assim, Alessandra, você não sabe o que vai passar? Eu falei, meu Deus, o quê? Não me diga que é a novela de Paulo. Ela falou, vai passar na Record. E desde que começou, nós duas temos acompanhado. Não é dizer que, amados, não é dizer que eu estou aqui para defender a novela, ou dizer que a novela é um modelo para nós, ou dizer, não é nada disso. Mas se você tem visto a novela, você vai entender os comentários que eu vou fazer aqui a respeito de algumas coisas que eles têm colocado ali, que é muito importante nós refletirmos e trazermos, sim, como algo para a nossa vida, para que nós usemos de reflexão. Bom, no dia 30 de março de 2025, nós estávamos na igreja numa festa de células que teve na igreja, que é uma festa onde se reúnem todas as células que a igreja possui, né, espalhadas pela cidade. E aí nós nos reunimos lá na igreja, teve uma festa, teve uma celebração, e a pastora Fabiane, que é a pastora da nossa igreja, que ela trabalha com cura na alma, ela pregou a respeito de Saulo e sobre o chamado de Saulo. E aí, quando ela estava lá pregando, ela fez uma pergunta, e essa pergunta me marcou muito. E eu disse, meu Deus, eu estava da mesma forma que Saulo.
E é por isso que eu quero falar com vocês e usar um pouco dessa ilustração lúdica que a novela acaba trazendo para nós ali, para que nós possamos meditar ainda mais em cima da história de Saulo. Porque nós temos a Bíblia, mas nós também temos um enredo que foi montado ali para a novela, né, em apresentação à vida dele, porque Paulo, como a minha tia mesmo disse, antes de ser apóstolo era um homem comum, como eu, como você, continuou sendo um homem comum, mas agora descobriu o seu chamado, estava ali cumprindo o seu chamado, não deixou de ser homem por causa disso, mas eu digo assim, antes ele tinha uma vida, ele tinha uma história, né, ele teve razões e motivos para odiar Jesus e perseguir os cristãos, né? Não que eu concorde, tá, amados? Que foi aquilo ali que foi retratado ali na novela, do jeito que foi retratado, não. Mas não é sobre isso que eu tô aqui para falar com vocês. Ela fez a seguinte pergunta no dia da nossa festa de células. Ela disse assim: quantas pessoas conhecem a palavra, mas estão no propósito errado como Saulo, matando cristãos ao invés de criar cristãos? Bom, amados, por que eu quero refletir sobre isso com vocês? Porque muitas vezes nós, dentro da nossa casa, junto ali do nosso marido ou da nossa esposa, dos nossos filhos, a gente se questiona por que eles não conseguem ver que Jesus está na nossa vida. Por que eles sempre estão falando algo de nós como se nós ainda não tivéssemos nos convertido, como se ainda não tivéssemos mudado de vida. Será que Jesus não trabalhou em nós o que deveria trabalhar? Ou será que nós ainda não abrimos o coração suficiente para ele agir? Bom, amados, são coisas que muitas vezes nós só vamos perceber à medida que vamos vivendo certas situações na nossa vida de acordo com a permissão que Deus dá. E assim, por isso, nos últimos vídeos eu tenho buscado falar com vocês a respeito das permissões que o Senhor vai dar para que nós possamos ou nos aproximar dele novamente ou reconhecermos que existe algo em nós que precisa mudar. E de fato, olhando para alguns capítulos ali da novela que já se passaram, né? Nós já estamos indo aí, se eu não me engano, hoje para o 7º capítulo. E o que eu pude tirar daquilo ali? Primeiro, Paulo perseguiu e agora se torna perseguido. Então, um perseguidor que agora é perseguido. Paulo, ele não foi apenas perseguido por aqueles que usavam a boa vontade dele, né, para perseguir aquilo que eles acreditavam que não era algo de Deus. Bom, amados, é importante a gente entender, e por isso eu quero usar esses capítulos, algumas coisas, eu repito, para que a gente entenda bem essa história, o que aconteceu com Paulo e por que essa história é tão importante para nós. Então, assim, se vocês não estão vendo a novela, eu recomendo que assistam, mas não se baseiem na novela, ok? Tirem algumas coisas que vocês olham e falam, olha, isso aqui realmente está na Bíblia, a Bíblia falou. Agora, o que não está na Bíblia, cuidado, tá? Porque teve muita gente aí que se baseou na novela Jesus, sendo que Jesus mesmo quase não apareceu na novela, né? Mas vamos lá, amados. O que eu quero retratar aqui com vocês hoje? Toda essa história de Paulo e algumas coisas que eu venho refletindo desde o dia 30 de março deste ano. E algumas coisas que eu venho refletindo todas as vezes que eu leio Atos capítulo 8 e capítulo 9. Bom, primeiro nós vamos ver ali que Saulo, né, ainda Saulo, ele tem muita raiva dos seguidores de Jesus, tá? Agora vamos falar aqui dessas cenas da novela que nós devemos observar e trazer aqui para o nosso entendimento. Saulo, então, ele tem muita raiva dos cristãos. E por que ele tem essa raiva dos cristãos? É porque a noiva dele se converteu ao cristianismo? Bom, amados, eu não quero trazer isso para a nossa análise. Eu quero trazer para a nossa análise o seguinte: Paulo era um estudioso da lei, ok? Então, para mim, se ele tinha noiva ou não tinha noiva, não sei, o que importa para mim é o que a Bíblia me diz. E o que a Bíblia me diz é que Paulo era um estudioso da lei, ele era um fariseu e ele era sim um homem temente a Deus. Apesar de
toda a circunstância ali que ele viveu, de todas as atitudes que ele tomou, ele era um homem temente a Deus. Paulo, ele fez o que fez porque na cabeça dele, devido à cegueira espiritual que ele tinha, justamente por ser tão temente a Deus, ele queria fazer tudo corretamente. Ele não queria fazer nada de errado. E quando ele viu que aqueles cristãos estavam tirando o foco do Deus vivo, que era o Deus que ele conhecia, através da palavra e através de todo o entendimento que ele tinha da lei, ele fica irado. E ele não aceita aqueles cristãos. Ele não aceita o cristianismo. Então é onde ele se oferece ao sumo sacerdote, que era um homem mau, que nós vamos ver que foi um homem que mandou, inclusive incitou pessoas a crucificarem Jesus, porque ele não aceitava Jesus, né, como o Messias, ele recusou, e Jesus muitas vezes falou com ele, chamou ele de hipócrita, de raça de víboras, e assim, falou do endurecimento do coração deles e tudo mais, mas Paulo, ele até então se oferece ao sumo sacerdote, acreditando que ele estava fazendo uma coisa que era certa, ok? Uma coisa que de fato seria em defesa de Deus, entende? Ele estava ali se colocando a serviço de Deus, e isso era o que ele pensava. Então ele pensa, eu não vou deixar ninguém vir aqui e pregar sobre um outro Deus, vamos colocar assim, dizendo ser filho de Deus, sendo que não tem nada disso, isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. Então Paulo, ele estava preso à letra, e não é à toa que ele mesmo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando ele diz isso com autoridade, porque foi algo que ele viveu. Mas o que acontece, amados? Ele então se torna um perseguidor de cristãos. E eu assistindo ele a novela, mas não só vendo a novela, também ao ler a Bíblia, né? Eu sempre analisei que realmente ele deixa claro e é a mais pura verdade quando ele vai dizer que tudo aquilo que nós plantarmos, certamente colheremos. Não estamos isentos de colher os frutos do pecado. Então Paulo, mesmo sendo cego, mesmo sendo um religioso e mesmo estando ali fazendo tudo, por ser um homem temente a Deus e tentando fazer o melhor para Deus, ele planta algo, que é o quê? A perseguição. E aí nós vamos ver que ele plantou aquilo, então ele perseguiu os cristãos, ele consentiu com a morte de Estevão, que é o que a palavra vai dizer, lá em Atos capítulo 8, capítulo 6, e no capítulo 8 nós vamos ver ali Paulo perseguindo os cristãos. Então, assim, nós vamos ver que ele pede cartas para ir a outras cidades, para prender os cristãos. Então, de fato, ele se tornou um perseguidor da igreja de Cristo de tal maneira que nem o sumo sacerdote era. Você entende? Ele se coloca à disposição de algo que nem aqueles outros religiosos maus que estavam lá estavam dispostos a fazer. Mas aí o que acontece? Depois que ele tem um encontro com Jesus, né, a caminho de Damasco, que está lá em Atos capítulo 9, ele tem esse encontro com Jesus, ele cai com o rosto em terra, ele cai do seu cavalo, e aí Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é onde ele pega e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus. Ele não fala, eu sou Deus, eu sou Não, ele deixa muito claro, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então toda dúvida que Paulo tivesse sobre quem Jesus era, naquele momento caiu por terra junto com ele, né? Então ele pega ali, Jesus começa a tratar no coração dele toda aquela religiosidade. E é muito interessante, amados, por quê? Porque Deus permite situações, como permitiu na vida de Saulo, permitiu o fato dele consentir e assistir à morte de Estevão, para que ele então viesse ao arrependimento genuíno.
de todas aquelas atitudes erradas que ele havia tomado contra os cristãos. Então Jesus vem e fala com ele é direcionado por Jesus a ir até Damasco, a terminar a sua viagem e direciona o profeta Ananias para ir até ele também. E ali então nós vamos ver que a partir dali Paulo começa a se preparar para dar prosseguimento na sua vida cristã, como apóstolo de Jesus Cristo, pregador do evangelho aos gentios. E é claro que a novela retrata bem o princípio, amados, ali dessa vida cristã de Paulo. Retrata como? Mostrando como ele foi perseguido, mostrando como ele foi rejeitado, né? Inclusive pelos apóstolos, porque, as pessoas viram como ele era. Então ele foi rejeitado, assim como ele rejeitou, agora ele estava recebendo. Ou seja, aquilo que nós plantamos, certamente colheremos. E isso é fato, é nítido. Mas o que mais mexeu comigo em tudo isso foi pensar que se não estivermos no nosso chamado, cumprindo o chamado para o qual Jesus tem designado para nós, se não estivermos fazendo o certo, podemos acabar matando vidas ao invés de salvar vidas, gerar vidas. E é isso que eu tenho visto muito dentro das igrejas. E, amados, é muito triste. É verdadeiramente triste. Eu estava vendo ali agora um vídeo de um pastor, João Batista, e ele falando a respeito do número de desigrejados que aumentou no mundo inteiro. Mas, infelizmente, esses desigrejados, a grande maioria deles está hoje desigrejado por uma razão. E a grande motivação para isso, na grande maioria das vezes, é um chamado mal cumprido. Paulo, ele estava perseguindo os cristãos de maneira errada, claro, mas nós vamos ver que quando ele encontra verdadeiramente o seu chamado, ele então começa a exercê-lo com excelência. Só que existem pessoas que pensam assim: eu tenho chamado para ser pastor, e imediatamente vão pastorear. E quando eu digo imediatamente, não quer dizer nem que ela já vai pegar, fazer o seminário e já vai. Tem algumas pessoas que ficam ali ainda uns 2, 3 anos, mas ainda não tem maturidade para aquilo. E aí elas começam, abrem igreja, porque aí a grande maioria cria problema com a visão da igreja na qual ela deu início à vida pastoral, ou seja lá o que for, tá, amados? Tô falando de pastor porque geralmente eles que estão à frente. Mas também vou falar aí de qualquer líder religioso. Às vezes a pessoa não está pronta ainda para exercer aquilo. Ou ela ainda está muito presa a algo da qual ela precisa ser liberta. E Saulo precisou viver tudo aquilo para ser liberto, para encontrar o seu verdadeiro chamado. Vamos ver que logo depois de toda rejeição, vamos ver que logo depois de toda perseguição que se inicia na vida dele, um homem que perseguia, agora sendo perseguido, ele ora a Deus, ele pede ajuda a Deus e o Senhor Jesus mostra para ele os céus. Você imagina que foi necessário para ele ter uma experiência tão sobrenatural e surreal a ponto dele conseguir vencer tudo o que veio adiante, todas as prisões, toda a condenação, todas as pessoas que olhavam para ele como o perseguidor que ele era antes, no passado. Então ele precisou vencer tudo aquilo e mostrar para as pessoas que agora ele era um outro homem. Agora Paulo. E ele precisou lutar por aquilo que ele acreditava para assim desenvolver o chamado dele com excelência. Mesmo Paulo conhecendo a palavra de Deus, mesmo Paulo sendo conhecedor da lei, mesmo Paulo tendo tudo aqui na ponta da língua, ele separa 3 anos para se preparar antes de iniciar sua missão como um apóstolo de Jesus Cristo.
Ele entende que existe um processo que ele precisa viver antes dele ir pregar para outras pessoas. E quando nós não vivemos esse processo como nós precisamos viver e não buscamos ter essa experiência como ele buscou ter, para sim sermos forjados e preparados à imagem e semelhança de Cristo, nós vamos prejudicar pessoas ao invés de ajudar pessoas. E eu falo de mim para vocês, porque eu precisei viver tudo que eu vivi no ano de 2024 para entender tudo que eu estava fazendo de errado, que eu estava agindo de forma errada. Eu estava prejudicando pessoas ao invés de ajudar pessoas. E já contei para vocês, mas eu vou repetir, porque eu sei que tem pessoas que vão chegando aí no canal e acabam pegando os vídeos, né, daqui para frente, mas antes do Rodrigo me pedir o divórcio, né, nós fizemos o curso Casados para Sempre, um ano antes. E assim, foi muito bom o curso, mas teve um dia que nós estávamos assim assentados numa mesa, igual eu tô aqui assentado, né, falando com vocês, e aí teve uma irmã que na hora que ela abriu a boca para ela falar que ela estava no segundo casamento, eu logo já retruquei. Então vocês vão pro inferno, gente, porque a palavra de Deus condena o segundo casamento. E aí foi que Jesus me pegou no laço. E ele me mostrou que eu estava vivendo na lei. E nós não estamos aqui para viver na dureza da lei, mas sim pela graça de Jesus Cristo. Não quer dizer que estamos aptos para o pecado, não quer dizer que estamos liberados para pecar, mas simplesmente quer dizer que nós precisamos olhar para as pessoas com mais amor e precisamos tratar as pessoas como Jesus trataria, entendendo o porquê que aquela pessoa pecou. Assim como Jesus entendeu que para Paulo estava pecando porque para ele era difícil renunciar ao que ele acreditava. Era difícil, mas não era impossível. E Jesus prova para nós, através da vida de Paulo, que não é impossível ser liberto da religiosidade, mas que se continuarmos com essa religiosidade na nossa vida, nós vamos matar cristãos ao invés de criar cristãos. E é por isso que muitas vezes eu bato na tecla aqui no canal e falo com vocês a respeito desse cuidado que devemos ter, porque nós estamos muito preocupados em julgar o pecado das pessoas e menos preocupados em acolher essa pessoa sem procurar entender por que aquela pessoa tem cometido aquele pecado. Sabe, amados, desde que meu marido voltou, eu evito tocar em assuntos com ele a respeito do que ele viveu lá fora. E é por isso que eu, sinceramente, não faço vídeos para vocês trazendo meu marido aqui para ficar contando as coisas que ele estava vivendo lá fora, o que ele estava fazendo lá fora. Até porque tem um provérbio que vai falar sobre isso, que vai falar que nós não devemos ficar remoendo o passado. Eu não lembro ele agora, mas eu vou colocar ele aí na descrição para vocês, né, aqui embaixo aqui no vídeo. Para vocês verem, nós não devemos ficar voltando no passado. Não devemos ficar falando do que passou. O que passou, passou. Deus já lançou no mar do esquecimento e agora nós temos que buscar viver o novo de Deus. E eu fico vendo essas mulheres se expondo de tal maneira que elas chamam o marido que estava lá fora com outras mulheres para gravar vídeos e ficar expondo o marido a ficar contando coisas que ele estava vivendo lá fora. Para quê? Pra quê? Eu não tô aqui pra fazer isso. Primeiro que esse canal, o intuito desse canal não é falar de mim e nem do meu marido, mas é falar de Jesus e do que Jesus fez por nós. Então eu não consigo entender esses canais com tantos e tantas visualizações, com tantos seguidores, quando na verdade o intuito é no final ali ou no começo do vídeo fazer uma oração, mas na verdade o intuito é falar de um tema que atraia seguidores. A intenção não é essa.
Devemos ser como Paulo, que não estava preocupado em atrair seguidores para Jesus, mas que estava preocupado em libertar pessoas e trazer pessoas verdadeiramente com um coração íntegro para Jesus. Através da verdade do Evangelho. Eu vou usar, sim, ferramentas e testemunhos, experiências da minha vida que eu vivi para trazer aqui para vocês, porque se Deus me deu, é claro que eu também não vou negligenciar. Mas eu não vou usar isso para me pautar em alguma coisa, eu vou usar a palavra para me pautar em tudo que Deus fez por mim. Então, assim, amados, precisamos ter um cuidado muito grande. Será que nós temos exercido o nosso chamado como Deus quer que nós exerçamos? Porque se teve algo que mexeu comigo, foi no momento que a Gabriela, que faz o papel da noiva de Saulo, pergunta para ele: será que você realmente está fazendo a vontade de Deus? E será que nós temos nos feito essa pergunta? Senhor, será que eu estou fazendo a sua vontade ou será que eu estou fazendo a minha vontade? Mediante aquilo que eu acredito que é verdade. Temos que tomar muito cuidado. Porque não fomos chamados para matar pessoas. Fomos chamadas para vivificar pessoas através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Trazer pessoas para o Evangelho de Cristo. Não por obrigação ou não causando medo nessas pessoas, mas simplesmente transmitindo para elas o amor, a misericórdia e a compaixão de Jesus Cristo. Então, amados, a história de Paulo é uma história maravilhosa da qual nós precisamos meditar muito. Lá na igreja, a gente está estudando agora neste mês de julho, e se eu não me engano começou em junho, Romanos. Estamos estudando as cartas aos Romanos, né? E à medida ali do que o pastor vai nos levando a refletir e, nossa, eu falo, meu Deus, eu já li isso aqui, mas tem coisas que parece que a gente deixa passar, mas não é que a gente deixa passar, é simplesmente porque nós não estávamos prontos para aquilo ali. Ou não estávamos abertos o suficiente para entender o que está verdadeiramente ali. Ou simplesmente não permitimos que o Espírito Santo nos revele a verdade. Estamos muito presos na letra e deixando pouco espaço para o Espírito Santo falar. Portanto, eu pergunto para você, será que você tem cumprido o seu chamado com excelência, mas colocando o Espírito Santo à frente da sua vida? Porque se houve uma coisa que Paulo precisou fazer para dar início ao ministério como apóstolo, missionário, pregador do evangelho, foi abrir mão da vida dele para deixar Jesus brilhar no lugar dele. Tanto que ele mesmo vai dizer: eu não faço nada para minha vanglória, mas eu faço tudo para a glória do nome de Jesus. Será que nós temos feito algo dizendo ser para Deus, para nos gloriar em cima daquilo? Ou será que nós temos feito tudo conforme a vontade do Senhor e temos criado novos cristãos verdadeiros, ao invés de matar cristãos? Precisamos refletir muito nisso, porque o nosso tempo aqui está chegando ao fim, está acabando, e nós seremos responsabilizados por cada alma que de alguma forma nós prejudicamos ou ensinamos de maneira equivocada, religiosa, endurecida, e acabamos matando, ao invés de sermos frutos verdadeiros do evangelho na vida dessas pessoas. Eu convido você a tirar um tempo essa noite ainda, se possível,
para refletir, amado, sobre o seu chamado. Alessandra, mas eu não sei qual é o meu chamado, então ore e pergunte para Deus qual é a vontade dele para você. Para que você não faça coisas erradas no tempo errado. E pior ainda, usando a palavra de Deus para justificar os seus erros. Amém? Então, ó, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma excelente noite em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, farei o possível para vir gravar mais um vídeo para vocês, porque eu tenho muitos temas aqui que eu preciso trazer para vocês, mas como eu disse, amados, eu tô fazendo para Deus, então eu quero fazer com excelência. Eu não tô fazendo para vocês e não é para mim somente, mas é para Deus, porque o que eu tô trazendo para vocês aqui primeiro tratou em mim. E agora eu estou trazendo para vocês. Mas primeiro eu estou aqui, eu preciso entender que eu estou aqui não como serva da minha vontade, do meu desejo, mas como serva do Senhor para trazer a verdade do Evangelho até vocês. Então reflitamos sobre isso. Amém? E se vocês puderem, meditem aí na história de Paulo, leiam um pouquinho aí, leiam Atos. É importante vocês lerem Atos para vocês entenderem como tudo aconteceu desde o começo, desde ali da igreja primitiva, para vocês conhecerem um pouco mais. Porque a igreja que nós conhecemos hoje, ela passa muito longe da igreja primitiva. Amém? Então, um beijão para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Amém?